Nossa segunda palestra comemorativa dos 81 anos da nossa instituição. E hoje nós temos a felicidade de receber o nosso irmão Rafael Siqueira, que bondosamente aceitou o nosso convite, que hoje é um dia muito difícil, porque é Dia dos Pais, todos sabemos, e o nosso irmão ficou aqui em Volta Redonda para participar conosco dessa comemoração. A Rafael, nossos agradecimentos, bem como o nosso Vadinho, que recebeu, que está sendo o cicerone dele aqui para nós. Ao Vadinho, a esposa, nosso agradecimento. Antes de... Eu queria apresentar o Rafael. Antes de passar, é bom nós, antes de passar a palavra para a exposição, o Rafael, ele é advogado do Banco do Brasil, psicólogo, especialista em psicologia positiva e terapia cognitiva comportamental, e ele reside em Niterói. É autor do livro Ao Encontro de Jesus, que nós vamos colocar disponibilizado, depois nós vamos falar sobre o livro, e vem aqui hoje, a nosso convite, fazer uma palestra sobre quem é o Cristo. E é um livro que esse título é título de um livro ditado pelo padre Francisco de Paula Vitor ao Raul. E é uma satisfação a gente ter o nosso Rafael aqui, que bondosamente aceitou o nosso convite para participar das comemorações dos 81 anos da nossa instituição. E nós queríamos passar a palavra para o nosso irmão que da Mocidade, o Pedro, da Mocidade Paulo de Tarso, Pedro Goulart, que é uma das nossas esperanças para o futuro, porque os jovens são o futuro. O Pedro, então, com a palavra. Bom dia, eu sou Pedro Goulart Batista, da Mocidade Paulo de Tarso, e a meditação de hoje é a lição número 111 do livro Vinhas de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O nome é Sublime Recomendação. Jesus, porém, não lhe permitiu. Não permitiu o doente que foi curado por ele anteriormente. Mas disse-lhe: vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande coisas o Senhor te fez, e como deve ter misericórdia de ti. Eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoniado que recupera o equilíbrio ao toque do seu divino amor. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe de sublime companhia. Jesus, porém, não lhe permite. Recomenda-lhe procure os seus, para anunciar-lhe os benefícios recebidos. Ou seja, o curado queria ficar perto de Jesus, queria abandonar a vida dele, abandonar o mundo real, só para ficar com Jesus o resto da vida. Só que Jesus não deixou e falou para ele voltar para a família, para ele fazer parte do mundo e mostrar como pode ser bom seguir as palavras de Jesus. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz, a primeira dificuldade do caminho pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz de Cristo é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos. Aqui foi convocado, em qualquer lugar, situação e tempo. Essa é a recomendação de Jesus agora.
Se recebestes a luz do Senhor, meu amigo vai servir-se ao mestre junto dos teus, da sua família, dos que se pretendem a tua caminhada. Se não possuis família direta, possuis a indireta. Se não constas parentela, seus vizinhos e companheiros, alguém para compartilhar isso. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura, sendo pessoas melhores no mundo. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros, quanto ao bem-estar próprio, que será chamado a ele no momento oportuno. Ou seja, não pode só ser curado e ficar nas palavras. Você tem que realmente mostrar com ações que você está tentando seguir as palavras. É, isso. Obrigado. Bem, agradecemos ao nosso Pedro e nós vamos agora fazer a prece inicial, antes de passar a palavra ao nosso Rafael. Senhor Jesus, bom e amoroso Mestre, vos agradecemos de todo o coração pela oportunidade que estamos tendo na manhã de hoje. Nesta manhã, Senhor, em que comemoramos os 81 anos de fundação desta tua casa. Queríamos agradecer-te, Jesus, por estarmos todos aqui presentes, nós, os teus servidores encarnados, bem como os ex-trabalhadores da nossa casa, ex-presidente, todos estão presentes, conforme nos disseram em reunião passada. Que todos esses espíritos amigos que comungam conosco esta alegria de mais um ano de trabalho, nós te pedimos, Senhor, que os abençoe. Abençoe também a todos nós que aqui estamos, ao nosso orador, que veio de Niterói para comemorar conosco a fundação desta casa. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, estejam com todos nós, agora e sempre. Assim, Senhor amado, dando continuidade aos trabalhos da manhã de hoje, nós vamos passar a palavra ao nosso orador, Rafael Siqueira, o qual já foi apresentado. Com a palavra, o nosso Rafael. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, bom dia! A todos eu formulo votos de paz, de bem, um feliz Dia dos Pais para todos que estão aqui presentes, aqueles que são pais, os que são pais já desencarnados, porque os espíritos se fazem presentes, aquelas que são as mães, que são mães e também são pais. Eu peço a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, possam nos abençoar e se manter entre nós. É com alegria que venho a esta casa por primeira vez, parabenizando pelos 81 anos de trabalho, pedindo aos amigos espirituais que possam sustentar cada atividade, seja ela doutrinária, seja ela assistencial, seja ela mediúnica, e que na manhã de hoje nós possamos ter reflexões que nos façam lembrar o Mestre Jesus. Como já bem dito, o nosso tema da manhã, quem é o Cristo? Que é o título de uma obra de Francisco de Paula Vitor, o Padre Vitor, como é conhecido na região de Três Pontas, o sul das Minas Gerais. E para nós iniciarmos, eu quero trazer os versos de Luiz Antônio Mileco, um poeta do Rio de Janeiro, quando ele dizia assim: ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Quantas saudades nós temos de Jesus.
E como nós precisamos da presença de Jesus nos dias tumultuados da nossa humanidade. Então, nesta manhã, eu quero que a gente possa trazer Jesus para os nossos pensamentos, para a nossa vida, para as nossas reflexões, e que possamos fazer um exercício de nos aproximar dele, da mesma forma que ele tem estado sempre pertinho de nós. Quero mais uma vez agradecer por estar com vocês, agradecer ao Vadinho, agradecer a Rosane, que me acolheram em suas casas, e dizer que se Jesus veio, há esperança. Há a certeza de que nós estamos caminhando rumo a dias melhores. É bem certo que o mundo atual nos traz desafios, nos traz, às vezes, questões existenciais que muitas vezes nós pensamos, será que eu vou conseguir? Em algumas circunstâncias as lágrimas vêm, nós, às vezes, queremos até tombar. Mas é quando nos lembramos de Jesus, quando ele nos coloca. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para vossas almas aflitas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa citação de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, que um padre do sul das Minas Gerais utilizou muitas vezes na igreja de Três Pontas. Quando pessoas acorriam até a casa paroquial, dizendo, Padre Vitor, lá em casa falta tudo. Falta alimento, as pessoas estão doentes. E ele acolhia aquelas pessoas como se fosse um pai. Porque a casa paroquial e a igreja de Três Pontas fazia-se um grande albergue dos filhos do Calvário de Jesus. Padre Vitor, dizia a mãe aflita, eu não consigo suportar a dor da perda do meu filho. Mas nós somos espíritos, respondeu o Padre Vitor, e nós estamos destinados ao lar celestial. E ele, olhando para aquela mãe, recitava os versos de João. Tem de bom ânimo, na casa do meu pai há muitas moradas. Padre Vitor, dizia o pai, eu estou desempregado e eu preciso pagar as contas lá em casa. E ele, olhando para aquele pai, nós vamos dar um jeito. E ele próprio pedia emprego para um, pedia emprego para outro, até que aquela pessoa conseguisse se empregar. E assim foram mais de 50 anos na cidadezinha de Três Pontas, de um padre negro, bonito, de um corpo forte, e que marcou aquela cidade trazendo Jesus. Porque se Jesus veio, alguns mensageiros em nome dele marcam presença nas nossas vidas. E quem é Francisco de Paula Vitor? Nós precisamos voltar ao século XIX. Em 12 de abril de 1827, quando, numa fazenda de Mariana de Santa Bárbara Ferreira, na cidadezinha de Campanha, também nas Minas Gerais, ele nasce. Vamos pensar aqui, gente, 1827. O Brasil ainda tinha escravidão. A mãe dele já era uma escrava liberta, porque Dona Mariana já era, vamos dizer assim, afeiçoada ao processo libertário. Então, o provável, dizem os historiadores, é que o menino Francisco já tenha nascido livre, mas o Brasil, os escravos apanhavam, iam para o tronco, muitas vezes morriam, seus corpos eram atirados ao rio. Daquela época surgem coisas que nós conhecemos até hoje, do tipo, não se pode chupar manga e tomar leite. Conhecem isso? Era uma forma dos escravos que comiam muita manga não tomarem um leite que era produzido na fazenda. Mas hoje a gente pega a manga, bate com leite, faz sacolé. Eu não sei como é que chama aqui, é sacolé?
mas eles eram privados de tudo. Contam os historiadores, entre ele Laurentino Gomes, que escreveu uma trilogia falando da história do Brasil, que quando um negro morria, alguns proprietários de fazendas eram tão cruéis que amarravam o corpo do negro morto ao pelourinho, ao poste onde eles apanhavam. E por que isso? Na cabeça do dono de escravos é para que ele não se esquecesse, mesmo morto, que ele era um escravo. Olha a mentalidade que nós tínhamos no século XIX. Olha a grande libertação que a doutrina espírita nos traz hoje. Porque quando nós lemos a questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos imortais: todos nós precisamos passar pela fieira do mal? E os bons espíritos respondem: todos nós fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição. Alguns passam pelo mal e ali persistem porque há o livre-arbítrio, mas não existe necessariamente uma necessidade de passar pelo mal. Existe uma necessidade de nós progredirmos. Por sabermos que somos espíritos, ao olharmos para trás e vermos cenas tão pesadas, como a Inquisição, como as cruzadas, como o processo de escravidão no Brasil, nós devemos olhar fazendo um sobrevoo da alma. Passei por ali, me equivoquei. Mas hoje, o despertar da consciência que nos fala o apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 5, verso 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo prevalecerá sobre ti. Ao olharmos para o inquisidor que nós fomos, para o rei que nós fomos, para o senhor de engenho que nós fomos, que hoje a gente, 9 de agosto de 2026, é isso? Na cidade de Volta Redonda, Dia dos Pais, nós possamos olhar uns para os outros e dizer: você é meu irmão, que bênção. Nós somos filhos de Deus. Que nós aprendamos a dizer uns para os outros: como é bom conviver contigo. Que nós aprendamos a chegar em casa e dizer para a esposa assim: sabia que eu te amo? E se ela estranhar, porque às vezes pode estranhar, dizendo assim: quanto tempo que você não me diz isso? O que você aprontou? Ou o que você está querendo ganhar? Não, eu apenas descobri que te amo. Que nós, os filhos, hoje possamos nos lembrar dos nossos pais e dizer assim: obrigado porque você me deixou nascer. Eu estava numa fila tão grande, com tantos débitos na alma, e você me permitiu renascer. Que nós agradeçamos os nossos pais. E nós que já temos filhos, ao olharmos para ele, ao invés de dizer assim: eu tenho, com perdão da palavra, um capetinha dentro de casa, porque criança faz bagunça, gente. Criança pinta o 7. Eu tenho um anjo dentro de casa, porque Deus me confiou a possibilidade de me reencontrar com uma alma querida do passado, para que nós possamos acertar os passos. Abrace o seu filho. Cuide do seu filho, entenda as dificuldades do seu filho. Até mesmo porque há muitas pessoas que dizem assim: os jovens hoje, nós também já fomos jovens. As crianças hoje, nós também demos trabalho aos nossos pais. Eu fiz uma aspas e agora eu volto para a história. Aqueles eram dias difíceis para nós termos a consciência de que no presente nós vamos fazer diferente. Mas as terras mineiras viram nascer um menino, Francisco de Paula Vitor. E o provável no calendário da igreja nós temos cada dia destinado a um santo. São Joaquim, São Jerônimo, Santo André, e alguns dão nomes às cidades. Naquele dia, 12 de abril, o dia dedicado a São Vítor. Então, Francisco de Paula Vitor. E o menino cresce. Cresce na fazenda e apresenta dotes para costura.
Ele gostava de costurar ternos, costurar a fazenda, não a fazenda de terra, a fazenda de roupa, construir belas roupas. Mas o sonho dele mesmo era servir Jesus. Ele queria entrar para o seminário. Era filho de uma mulher chamada Lourença Justiniana de Jesus. O nome Jesus estava até no nome da mãe. Um dia, ele conheceu o bispo da cidade de Mariana, Dom Antônio Viçoso Jardim. E esse bispo, ele confidenciou a sua vontade: eu quero entrar para o seminário. Vocês acham que era simples no século XIX o filho de uma escrava criado numa fazenda chegar para um bispo e dizer que queria entrar para o seminário? Quem que fazia o seminário? Vamos lembrar de quem é o nosso colonizador, português, branco. E aquele era um negro, mas ele queria entrar e ele entrou. E agora imaginemos tudo o que ele passou no seminário. Eu não estou aqui fazendo bullying, tá, meus amigos? Eu estou fazendo narrativas históricas para que nós aprendamos, de nosso modo, não fazer bullying. Além de negro, ele tinha os lábios grandes. Era fofinho. Vocês entenderam? Então imaginem tudo que ele escutou no seminário. O menino beiçudo, vem limpar as minhas botas. E ele ia. Porque na cabeça dele ele pensava: eu não devo devolver o mal com o mal, porque senão eu me torno mal também. Provavelmente ele se lembrou de uma passagem de Jesus que dizia assim: aquele que te bater numa face oferece a outra face. Quem te pedir a capa, dá também a túnica. Quem te convidar a andar 1000 passos, anda 2000 passos. Isso quer dizer que eu vou dar a outra cara, a outra face para que me bater numa? É esse o sentido? O sentido é mais profundo. O sentido é o sentido do entendimento. Ele me chamou de menino beiçudo. Se eu chamá-lo de algum palavrão, vai adiantar? Vai resolver? Deixa o problema com ele. Ele é que se equivocou. Ele ia lá, limpava o sapato. O macaco. Ele era chamado de macaco. Hoje nós sabemos que o racismo, pela nossa legislação, é crime inafiançável e imprescritível. O que isso quer dizer? Que se alguém comete um ato de racismo, vai para a delegacia e não pode pagar fiança. E o crime é imprescritível. Daqui a 30 anos eu posso pegar aquele xingamento e fazer um processo criminal. Foi por tudo isso que passou o Padre Vitor. O negro, faça isso, porque aqui no seminário você serve para limpar as botas e para trabalhar na cozinha. Essa foi a vida do padre. Mas ele deu sequência ao seminário. O que se costumava dizer, devido aos seus bons modos, à sua forma cortês de lidar com as pessoas, é também um preconceito, só que revestido. Porque as pessoas diziam assim: ele deve ser um negro com alma branca. Vocês já escutaram isso? Quando as pessoas acham que querem elogiar, dizem que é um negro de alma branca. Foram inúmeras as vezes que José Raul Teixeira, que vocês conhecem, que é negro, bonito, tem os olhos verdes, igual duas esmeraldas, que parece o mar da Galileia, ele disse assim: meus filhos, muitas vezes as pessoas, para me agradar, me abraçavam e diziam assim: você é o negro de alma mais branca que eu conheço. Elas não sabem que estavam cometendo um preconceito, achando que estavam me agradando. Mas o Padre Vitor não ligou para nenhuma daquelas falas. Ele terminou o seminário. Ele foi ordenado padre. E dali onde fez o seminário, ele foi designado para uma cidade chamada Três Pontas. E em Três Pontas, ele fez uma das coisas mais importantes que nós podemos entender. Quando Allan Kardec faz uma nota à questão 685 do Livro dos Espíritos, ele fala de um processo capaz de salvar o mundo,
chamado educação. Leiam a nota de Allan Kardec, na questão 685. Há um elemento, palavras de Kardec, que a ciência econômica ainda não se atentou. Esse elemento chama-se educação. Não a educação apenas intelectual, capaz de fazer as pessoas estudarem cada vez mais, mas a educação moral. Porque a educação é a arte de formar caracteres, de estruturar pessoas para a vivência no mundo. Palavra de Allan Kardec. E o que o Padre Vitor fez? Aqui na cidade de Três Pontas, nós vamos abrir um colégio. O Colégio da Sagrada Família. 30 anos ele foi diretor e professor daquele colégio, onde ensinava português, matemática. Tinham as disciplinas comuns e também se ensinavam as pessoas a serem seres humanos, a terem virtudes, a saberem tratar uns aos outros, a aprenderem a serem homens e mulheres de bem. Vocês conseguem ver no século XIX um homem negro do interior das Minas Gerais com um pensamento além do seu tempo? Muito além do seu tempo. E durante 50 anos ele foi pároco, mais de 50 anos um pouquinho, da igreja de Três Pontas, que se tornou aquele grande albergue onde as pessoas frequentavam. Porque muitos de nós pensamos que um padre apenas celebra missas, ouve confissões, ordena sacramentos, mas o Padre Vitor era muito mais. Ele visitava as pessoas, acolhia os enfermos. Contam os biógrafos que às vezes recebia alguns donativos, não tinha tempo nem para guardar, porque recebia com a mão e dava com a outra. Esse foi o Padre Vitor. Em 1850, o tráfico negreiro foi proibido no mundo, ou seja, já não podia vir escravo da África para o Brasil. Em 1871, nós tivemos a lei do ventre livre, ou seja, todo aquele que nasce no Brasil já não é escravo mais. Mas a libertação dos escravos, propriamente dita, vem em 13 de maio de 1888, com a proclamação da Lei Áurea, da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Mas um pouco antes, Dom Pedro II. Hoje nós estamos revisando a biografia de Dom Pedro II, porque durante muito tempo ele foi apenas aquele responsável por um dos maiores processos do Brasil, que foi a Guerra do Paraguai. Mas hoje, quando a gente relê a biografia de Pedro II, a gente sabe que era um homem nobre, um homem de virtudes elevadas, um homem que sabia tratar as pessoas e que tinha ideias superiores ao seu tempo. Pedro II, ele tinha ideias abolicionistas. Ele estava preparando o terreno para que a sua filha posteriormente pudesse assinar a Lei Áurea. E nesse processo de emancipação, começaram a surgir juntas abolicionistas no Brasil. Uma dessas juntas na cidade de Três Pontas. Mas vocês acham que é simples libertar o escravo quando você tem muitos fazendeiros que exploram os escravos? Contam os historiadores que nessa junta em Três Pontas, um dia, algumas pessoas ainda ligados ao movimento da escravidão no Brasil resolveram pegar 2 galões de gasolina para queimar a casa daquele que era o responsável pela junta. E se tivesse alguém, matar as pessoas. Esse plano chega aos ouvidos do Padre Vitor. E ele, antes disso tudo acontecer, vai à porta da cidade. Vê os homens com os galões de gasolina e preparados para acabar com tudo. Não sei o que vocês vão fazer, ele sabia. Mas para fazer, vão ter que passar por cima de mim. Ele não tinha uma arma. Apenas a presença de Jesus junto com ele. Não queimaram a junta. Não mataram ninguém. Porque na frente havia um trabalhador do Cristo, chamado Francisco de Paula Vitor. O tempo foi passando, ele adoeceu.
Viramos para o século XX. Ele passa 2 anos na cidade de Poços de Caldas, tentando se retemperar, mas a debilidade orgânica vai se aproximando cada vez mais intensa e ele resolve voltar a Três Pontas. E na cidade de Três Pontas, em 23 de setembro de 1905, ele dá o último suspiro. Estava se despedindo da vida orgânica para retornar à vida espiritual. Lá estava o Padre Vitor. Uma alma linda que hoje tutela os trabalhos desta casa. Vocês devem se orgulhar de ter o Padre Vitor. Os mineiros dizem assim, Padre Vitor, como um grande instrutor dessa casa, ou simplesmente como um servo de Deus. Raul Teixeira, certa vez no sul das Minas Gerais, fazendo uma palestra, mais precisamente em Poços de Caldas, ele vê aquele homem adentrando pelo fundo e se aproximando dele. Registrando-lhe a sua presença, o homem, o padre, o chama para trabalhar. E desse trabalho, dessa parceria, nascem 2 livros, Vida e Mensagem, de onde eu tirei essa biografia. Aliás, gente, essa biografia foi feita pelo Vadinho. Se eu tiver cometido alguma impropriedade, depois ele me corrige. E o livro Quem é o Cristo? No livro Vida e Mensagem, ele trabalha com várias personalidades. Francisco de Assis, Vicente de Paulo, são textos curtos, onde ele tira um dado marcante da personalidade e faz uma dissertação. Vale a pena ler o livro. E o outro é Quem é o Cristo? Onde ele trabalha com a personalidade de Jesus. Quem é Jesus? Então eu quero falar agora rapidamente quem é Jesus. Na vida de cada um de nós, o que representa o Cristo. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Quem é Jesus para os judeus? Os judeus esperavam um Messias. Livro 53 do livro de Isaías, capítulo 53. E virá um Messias que será perseguido, que será posto numa cruz, que será oprimido. Mas eles não entenderam que o Messias, que o Mashiach em hebraico era Jesus. Por quê? Um Messias jamais seria um homem simples, nascido numa estrebaria. Gente, estrebaria, o lugar onde come o cavalo. Foi ali que Maria improvisou o berço de Jesus e ele nasceu. Um Messias não morreria numa cruz. Não andaria com pessoas da Galileia. Naquela época, a Galileia era uma espécie de subúrbio da Judéia. Ou seja, tudo de bom da Judéia, tudo de ruim da Galileia. A ponto de um dos discípulos de Jesus, chamado Natanael, quando foi chamado a ser discípulo, ele é um homem galileu. E o seu preconceito falou alto. O que de bom pode vir da Galileia? Lá só tem pescadores. Só tem homens que aram o campo. Toda a nata cultural está na Judéia. Foi lá que ele nasceu. Ele nasceu em Belém e foi criado na Galileia. Então os judeus não aceitaram Jesus. Vocês poderiam me perguntar assim, mas não existe um ramo do judaísmo que aceita Jesus? Existe. Há os judeus messiânicos que aceitam que Jesus seria o Messias, mas é uma minoria. Os muçulmanos aceitam Jesus como se fosse um profeta. Mas vejam, um profeta como foi Isaac, um profeta como foi Abraão, um profeta como foram os outros do Antigo Testamento. Porque para os nossos irmãos muçulmanos do islamismo, Mohammed é o grande profeta. É aquele que precisa ser reverenciado porque ele é que subiu aos céus, foi levado por uma jumenta que voava, Buraca, até o Monte Moriá, e ali ele recebeu o Corão. Quem é Jesus para os gnósticos? Marcião de Sinop, que talvez tenha sido um dos que começaram
a falar de Jesus de uma forma diferente no século II. E depois surgiram outros gnósticos. Nós temos mais de 100 seitas gnósticas. Ele dizia: Jesus é sim um homem que veio trazer conhecimento. Gnose, conhecimento, o gnosticismo, se nós atentarmos para tudo que Jesus ensinou, nós conseguiremos libertar a nossa alma que está presa num cativeiro chamado terra. Então, para os gnósticos, Jesus, a sede do conhecimento. Quem é Jesus para os católicos? É Deus. Quando nós voltamos ao século IV, ano de 325, Concílio de Nicéia, uma cidade na atual Turquia, eis que se reúnem bispos de todo o mundo e ali formulam um dogma, o dogma da Santíssima Trindade. Prevaleceu as ideias de Atanásio sobre as ideias de Ário, que depois foi proscrito, e surgiu o credo niceno. Vocês conhecem o credo niceno? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Tem alguém que já veio da igreja? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, Jesus, Deus e o Espírito Santo formariam uma trindade. 3 pessoas em uma só. Quem é Jesus para os protestantes? Também é Deus. Também é a manifestação do Espírito Santo. Porque para os nossos irmãos católicos e protestantes, funciona assim: Deus é o Pai Criador da vida, mas ele precisou ganhar uma expressão humana para poder estar no meio de nós. Vem Jesus. Jesus e Deus representam a mesma personificação. Mas e antes de Jesus vir, como que Deus agia no meio de nós? Através do Espírito Santo. E depois que Jesus partiu, como que Deus e Jesus agiam no meio de nós? Através do Espírito Santo. Então, por exemplo, eles pegam aquele fenômeno de Atos capítulo 2, Pentecostes, quando as pessoas começam a falar em línguas estranhas, que nós sabemos ser um fenômeno mediúnico, eles falam a presença do Espírito Santo. Mas os nossos irmãos protestantes ainda trazem um elemento a mais, porque eles interpretam as cartas de Paulo, mais precisamente a Epístola aos Romanos. Hoje a crença protestante ela é muito fundamentada nas cartas de Paulo. E uma delas, a Epístola aos Romanos, faz em síntese a crença protestante. Está em Romanos capítulo 10, verso 9. Se você crê em Jesus como Filho de Deus, que morreu para nos libertar dos nossos pecados, tu estás salvo. Por isso os nossos irmãos protestantes perguntam assim: você já aceitou Jesus como seu Salvador? Basta aceitar. Porque se você aceita Jesus, você será salvo. Sola fide, ou seja, em latim, eu preciso ter fé em Jesus, que morreu por mim, cujo sangue me libertou dos meus pecados. Estou igual um pastor agora, né, gente? Mas eu quero trazer as várias expressões de Jesus para nós entendermos. Então, quando eu aceito, eu me liberto. Muitas vezes um amigo protestante, porque eu tenho vários e convivo bem com todos eles, eles chegam para mim e dizem: Rafael, você ainda está nessa história de espiritismo ou você já aceitou Jesus? E eu respondo: meu irmão, eu já aceitei Jesus há muito tempo. Eu só não sei se eu consigo viver como ele viveu. Porque o desafio não é aceitar. O desafio é amar como ele amava. O desafio é lidar com as pessoas igual ele lidava. E nós não estamos aqui agora para fazer qualquer tipo de julgamento. Eu estou trazendo várias facetas de Jesus. Quem é o Cristo para a doutrina espírita?
É sobre isso que Francisco de Paula Vitor vai falar. E olham a posição que ele fala. Ele era padre, desencarna e vem escrever através de um médium espírita, que é o nosso José Raul Teixeira. E o que isso traz para a gente? Não há problemas na convivência. Nós somos irmãos. Se estiverem aqui agora um protestante, um católico, um espírita, um judeu, um muçulmano, alguém do candomblé, que ótimo. Há diferenças na forma de seguir, mas todos nós estamos buscando um objetivo comum, a vivência do amor, que representa o ensino de Jesus. Então, o Padre Vitor vem pelo Raul e traz uma proposta que se coaduna com a doutrina espírita, estampada no Livro dos Espíritos, em a questão 625. Vamos juntos? Vocês se lembram dela? Qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para ser nosso modelo e nosso guia? E a resposta, Jesus. Pergunta pequena, resposta pequena. Por que uma resposta pequena? Porque os bons espíritos não quiseram dar margem à dúvida. Uma resposta assertiva, direta, Jesus. E agora vamos pensar sobre o que eles nos responderam. Qual o tipo mais perfeito? Daqui eles já disseram que Jesus não é Deus, vocês concordam? Deus, eles responderam na questão de número 1, que c'est Dieu em francês, que é Deus em português. E a pergunta não é quem é Deus, porque Deus não é uma pessoa. A pergunta não é o que é Deus, porque Deus não é uma força, não é um objeto, não é uma energia. Para respostas boas, eu preciso de perguntas boas. Qual a importância de Allan Kardec? Ele soube fazer as perguntas. Que é Deus? E a resposta, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Isso é Deus. Eu sei que muitos de vocês estão aí, mas eu continuei sem entender. E vem na questão de número 4. Como posso eu compreender Deus e os espíritos? Por um axioma, não há efeito sem causa, não há efeito inteligente sem causa inteligente. Quando eu olho para uma flor de múltiplas cores, de múltiplos aromas e perfumes, quem foi que criou senão Deus? Quando eu vejo uma criança bonita igual a minha filha, Clara, de 7 anos, quem foi que criou senão Deus? Então eu vou vendo Deus pelos efeitos. Na questão de número 13, eu conheço Deus pelos seus atributos, porque Ele é imaterial, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é soberanamente justo e bom. Mas há uma outra questão, a de número 10, quando Kardec indaga. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E qual a resposta? Não. Falta-lhe para isso um sentido. Ou seja, nós que somos ainda imperfeitos não conseguimos compreender a essência do absoluto. Mas nós espíritas sabemos que Jesus não é Deus. Deus é o Criador. O que me permite dizer que Jesus também foi criado por Deus. Concordam? Falar isso para espíritas, onde grande parte de nós viemos das igrejas, às vezes mexe com muita coisa dentro de nós. Mas vamos lá. Voltamos agora para a questão 625. Qual o tipo mais perfeito? Por que ele pergunta tipo mais perfeito? Questões de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos fala de uma escala espírita, que começa nos espíritos puros, primeira ordem, espíritos bons, segunda ordem, espíritos imperfeitos, terceira ordem, que divide em 10 classes. Eu sei onde eu estou, eu sou um espírito imperfeito, porque ainda trago vícios, trago as minhas mazelas. Nós estamos caminhando para nos tornarmos espíritos bons, segunda ordem, onde predominam as virtudes.
Mas os espíritos que responderam a Kardec falam de uma ordem de espíritos puros. Aqueles que já sobrepujaram a matéria, que chegaram à categoria de criadores de mundos. Jesus é um espírito puro, da primeira ordem, da primeira classe. E daí nós o entendemos levando em conta os conhecimentos hebraicos, gregos, que Jesus é o Mashiach, o Messias, o Christos, o Cristo, o ungido de Deus. Mas trazendo a concepção emanuelina no livro A Caminho da Luz. Jesus, além de ser um espírito puro, ele é o governador do nosso planeta. Estão me acompanhando, gente? O sistema solar foi criado há 14 bilhões de anos. Isso é uma previsão, não é uma precisão. O planeta Terra desprende-se da nebulosa solar há 4 bilhões e meio de anos. Também uma previsão, não é uma precisão. Quando o sistema solar foi criado, Jesus já era, ele já existia. Ele já era um espírito puro. Então, esse é Jesus. Esse espírito puro que nos serve de modelo e guia e é o governador do nosso planeta. Agora vamos pensar nos 2 substantivos que Kardec colocou. Modelo. O que é modelo? Gisele Bündchen? Nada contra a Gisele Bündchen, eu acho ela muito bonita. Nada obstante, eu acho a minha esposa mais bonita que ela. Modelo é aquele que nós copiamos, não é isso? Qual a grande dificuldade do mundo atual? Nós copiamos os filósofos. Nada contra gostar dos filósofos. Eu, por exemplo, gosto de Platão, gosto de Sócrates, que são precursores da doutrina espírita. Mas o modelo não é Platão nem Sócrates, o modelo é Jesus. Hoje nós copiamos sociólogos, nós copiamos pessoas que têm ideologias sobre o mundo, copiamos artistas, copiamos pessoas da contemporaneidade. Só que as pessoas da contemporaneidade são homens e mulheres imperfeitos. E quando eu me vinculo a homens e mulheres imperfeitos, eu me frustro porque eles erram, como nós. Então o que os bons espíritos estão dizendo é: Jesus é o modelo. Siga com ele, haja como ele. Mas os bons espíritos também nos dizem, ele é o guia. Quem que nós estamos seguindo? O youtuber? Os vídeos que recebemos nas redes sociais? A quem vamos seguir, a Deus ou a Mamon? Há uma parábola de Jesus no Evangelho de Lucas, quando ele conta assim: quando um cego é guiado por outro cego, ambos caem no precipício. O mundo hoje está cheio de cegos. Que nós não sejamos cegos para ser guiados por outros cegos. Que nós despertemos, como nos diz o apóstolo Paulo, para que o nosso olhar mire Jesus e nós sigamos em paz. Eu sei que esse é um caminho difícil, porque o mundo hoje se encontra com muitas dificuldades. E nós podemos dizer, mas está todo mundo fazendo, que nós nos perguntemos, Jesus faria? Mas está todo mundo falando assim, Jesus falaria? Que nós tenhamos o exemplo, e o benfeitor Camilo chama de a sublime estrela. Ele teve ocasião de escrever no rumo da sublime estrela, porque Jesus é a sublime estrela das nossas vidas. É sobre tudo isso que Francisco de Paula Vitor falou no livro Quem é o Cristo. Nesses 10 minutos que faltam, eu quero homenagear os pais. Levante a mão quem são os pais aqui presentes. É com vocês que eu quero falar. Levante a mão agora quem são os filhos.
É também com vocês que eu quero falar, porque a segunda pergunta, quem não levantou a mão está se ocultando. O quarto mandamento da lei de Deus, quarto para nós ocidentais, porque para os hebreus é o quinto. Há uma divergência na contagem. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se multipliquem os teus dias na terra. Talvez nós não valorizemos da forma como deveria os nossos pais. Nossos pais são anjos que a vida nos proporcionou. Se não fosse pelos nossos pais, nós não teríamos reencarnado. Nossos pais, muitas vezes nós dizemos assim, eu não pedi para nascer. Pediu não, implorou. Deixa eu nascer. E nós nos aproximamos das pessoas por um processo de afinidade. Eu não estou hoje aqui por acaso. De uma certa forma, eu me afinei ao Vadinho, a Rosane, que se afinou a vocês, e nós estamos juntos. Assim é na família. Um pai, uma esposa, os filhos e até mesmo os espíritos que circundam. Nós precisamos cada vez mais valorizar a patermaternidade e esse sagrado instituto da família. Agora, no dia 5 de agosto, o meu pai teve uma parada cardíaca e voltou à pátria espiritual. Não está sendo fácil para mim fazer essa palestra agora pela manhã, porque cada uma das palavras eu me lembro dele. Me lembro dele conversando comigo, me lembro dele até assistindo o jogo. Ele adorava o Botafogo. Só você levantou a mão, tá vendo? Não tem problema. Se fosse Flamengo, era quase todo mundo. Mas meu pai era Botafogo e eu amava meu pai. E o meu pai teve grandes desafios na vida. E eu quero contar 2 desafios do meu pai. O primeiro deles, ele começou a beber, muito jovem. E o alcoólico, nós sabemos que faz parte de muitas famílias. E eu sempre questionei muito meu pai, porque eu achava o álcool uma coisa ruim. E ele dizia, meu filho, você não conhece a minha vida. Eu, quando as pessoas iam na minha casa, eu escondia debaixo da cama, porque eu tinha vergonha. Eu, para conseguir namorar a sua mãe, eu precisava tomar um gole, porque eu tinha vergonha até de falar com as pessoas. E eu sempre muito duro nos julgamentos, mas precisava disso, meu pai. É que eu estava pensando com a cabeça de hoje em Bom Jesus do Itabapuana há 70 anos atrás. Ele não teve os mesmos recursos que eu tive. Ele não teve acesso a um lar espírita, não teve acesso a um ensino religioso, não teve acesso a palestras de saúde. Era uma pessoa que aprendeu a vender tomate para poder ganhar a vida. Sucumbiu temporariamente ao álcool. E eu me dei conta que quanto mais eu julgava, mais ele se sentia triste. Foi quando eu parei de julgar e comecei a amar o meu pai. Porque amar o bom é fácil. Amar o complicado é que é difícil. E um dia ele chegou para mim e disse assim, meu filho, eu estou indo nos Alcoólicos Anônimos. É, meu pai. Eu posso ir lá? Eu falei, pode, meu filho, pode sim. E eu fui. E ele foi até a cabeceira de mesa aquele dia e falou, eu quero dizer que a bebida me fez perder o casamento, me fez infartar uma primeira e uma segunda vez, me distanciou dos meus filhos que eu amava, mas que eu estou limpo as últimas 24 horas e que eu quero ficar mais 24 horas sem beber e que o poder superior me ajude. E ao final da reunião dos Alcoólicos Anônimos, nós orávamos a oração da serenidade, que eu aprendi e faço até hoje. Senhor, concedei-nos paciência para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos e, sobretudo, sabedoria para distinguir umas das outras.
Os dias foram passando e o meu pai foi me apresentando fichas. Você sabe o que é isso aqui, meu filho? Ficha de 1 ano sem beber. E mais recentemente ele me apresentou a ficha de 23 anos sem beber. E no último dia 5 de agosto, o coração parou. E eu tive a oportunidade de falar, isso que eu estou falando com vocês aqui, no enterro dele. Se o meu pai tivesse vivido para vencer esse vício, a vida dele já teria sido uma grande vitória. Porque nos diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Ele venceu. E eu tenho muito orgulho dele. Mas eu digo para vocês que tenham orgulho dos vossos pais, ainda que se encontrem na dificuldade. E ao invés de tantos julgamentos como nós fazemos nos dias atuais, que nós amemos mais. A outra história, meu pai era profundamente ligado aos necessitados. Um dia nós andávamos pela rua em Itapiruna, que é a minha cidade natal, fazia frio, pode até parecer piada isso, Itapiruna fazendo frio, mas isso faz um bom tempo, mais de 30 anos. E um homem na rua, ele com a camisetinha muito simples, também negro, igual o Padre Vitor. Virou-se para mim e para o meu pai e disse, eu tenho frio, vocês me conseguem um agasalho? Eu tinha minha blusa e o meu agasalho. Eu falei, eu não tenho. O meu pai tinha uma blusa e o próprio agasalho. Ele tirou o próprio agasalho e deu para um homem. O homem chamava-se Jari. Eu nunca esqueci o nome do homem. Ô meu filho, obrigado. Obrigado porque essa blusa vai me aquecer. Mas eu questionei meu pai. Vem cá, que história é essa? Quando você tira a sua e dá para ele, você está trocando um problema pelo outro. Porque ele ganhou e você ficou sem. E ele me respondeu, meu filho, eu tenho condição de conseguir outra. Esse homem, eu já não sei. E eu quero que você não se esqueça de uma coisa. Ele tem frio agora. Não deixe passar as oportunidades de servir as pessoas. Porque o nosso melhor momento é agora. Foi o que o Padre Vitor fez de 12 de abril de 1827 a 23 de setembro de 1905. Transformou a sua presença num oásis de amor e de presença cristã para todos aqueles que se lhe aproximavam. Padre, tenho frio, blusa. Padre, tenho fome, comida. Mas, sobretudo, Padre, olhe por mim. E ele falava de Jesus. Então, feliz Dia dos Pais. Que Jesus permaneça nas nossas vidas e, relembrando João Cabete, nós possamos reverenciar o amigo de todas as horas. Vem, Jesus, divino amigo. Vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vocês sabem cantar? Vamos? Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor,
com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos ao nosso Rafael, de todo o coração, pela sua belíssima palestra. E agora nós vamos relembrar os fatos da nossa casa, o histórico da nossa casa, para o qual convidamos todos vocês a participar, a prestar atenção. Associação Espírita Estudantes da Verdade, 80 anos. Nossa história. A AEV foi fundada na década de 40 do século XX, época marcada pela Segunda Guerra Mundial. Viviam 2.782 habitantes do povoado de Santo Antônio, de Volta Redonda, 8º distrito de Barra Mansa, que teve sua emancipação em 1954, passando a se chamar Volta Redonda. De 1941 a 1946, chegavam trabalhadores para construir e operar a CSN, e alguns traziam dentro de si uma semente luminosa. Eram simpatizantes e conhecedores da doutrina dos espíritos. 1945, fundação da Instituição Espírita. Em 19 de agosto, foi realizada a primeira reunião do grupo de pioneiros para atender um caso de desobsessão na casa do Dr. João Gomes de Miranda, na Avenida Paulo de Fronten, 286, bairro Aterrado, onde hoje é a Igreja Metodista, e houve neste dia uma comunicação do espírito Caboclo Biratã pelo médium Wagner Dias Barbosa, com a sugestão para ser criada a Associação Espírita Estudantes da Verdade. Os pioneiros e fundadores são Natalino Nunes Vieira, Oswaldino Gamboa, Afonso Pereira da Silva, Iaro de Castro, Wagner Dias Barbosa, Honório de Souza, Geraldo Urzedo, Braulio Pires Batista, Eupídio de Lima, Sebastião Pereira Assunção e João Gomes de Miranda. 1945. A escolha do patrono espiritual. Na reunião seguinte, o espírito Frade Antônio Silva, através do médium Adalto de Souza Teles, sugeriu que a associação adotasse o padre Francisco de Paula Vitor, de Três Pontas, Minas Gerais, como patrono espiritual, o que foi aceito. Padre Vitor se comunicou posteriormente pelos médiuns Braulio Pires Batista, Adalto de Souza Teles e Oswaldino Gamboa. 1945. Eleição da primeira diretoria. Em setembro, em Assembleia Geral, num imóvel alugado na rua São João, número 92, que funcionou como a primeira sede, 25 espíritas reuniram-se para referendar a criação da AEV, aprovar o estatuto e aclamar os primeiros confrades para dirigir a associação. Presidente, Adalto de Souza Teles. Secretário-geral, Ari Duarte de Figueiredo. Segundo secretário, Afonso Pereira da Silva. Procurador, José Ribeiro Vaz. Segundo procurador, Oswaldino Gamboa. Bibliotecário, Wagner Dias Barbosa. Diretor de assistência, Sebastião Pereira de Assunção. Zelador, Sebastião Beraldo. Conselho Fiscal, Natalino Nunes Vieira, Iaro de Castro e Pedro Moreira. 1950. O terreno da sede atual. No ano de 1950, foi comprado o terreno da sede atual por 10 mil cruzeiros, onde havia uma meia-água que foi adaptada para ser a sede provisória. 1950. Criação da Escola de Evangelho Emmanuel. A Escola de Evangelho funciona até hoje sem interrupção. A primeira orientadora foi Marise Gamboa, filha do fundador Oswaldino Gamboa, e a primeira aluna foi Silene Dalva Silva. 1950. Início da livraria. As atividades ocorriam nos fundos do salão de palestras. 1952. Início da construção da sede definitiva. Foi constituída uma comissão de construção, inicialmente composta por João Rodrigues, Alfredo Miranda Prado e Carlindo Dias. Pela magnitude da obra, outros colaboradores foram incorporados.
O primeiro projeto de arquitetura foi feito pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade. 1952. Criação da Mocidade Espírita de Volta Redonda. O nome da mocidade foi mudado em 1959 para Mocidade Espírita Paulo de Tarso, pois nessa época haviam sido criadas outras duas juventudes na cidade. 1956. Criação da Escola Bezerra de Menezes. Com poucas escolas públicas para o ensino primário na cidade, ela funcionou até 1974. 1962. Conclusão da construção da sede definitiva. Localizada na Rua Carlos Chagas, número 708, bairro São Lucas, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. 1963. Fundação da UMEVOR, União Municipal Espírita de Volta Redonda. A UMEVOR foi a união da Associação Espírita Estudantes da Verdade, Centro Espírita A Caminho da Luz e Centro Espírita Leopoldo Machado. 1963. Primeiro registro do Estatuto da AEV em Volta Redonda. A primeira reforma do Estatuto foi registrada no cartório do primeiro ofício, criando o Conselho Deliberativo e o mandato para a diretoria com duração de 3 anos. 1970. Primeira livraria espírita externa. Iniciou suas atividades em uma loja no segundo andar do edifício Clube dos Funcionários da CSN, na Rua 14, Vila Santa Cecília. 1970. Instalação do serviço de homeopatia. Sob a orientação do diretor espiritual, Dr. Alberto Seabra, que usava o pseudônimo Albério Silva, foi iniciado o serviço de atendimento com receitas mediúnicas. 1970. Início do serviço de assistência alimentar Bittencourt Sampaio. Atendimento às famílias carentes em situação de insegurança alimentar. 1972. Criação da logomarca da AEV. A logo foi escolhida num concurso interno da AEV e o vencedor foi o jovem da Mocidade Espírita Paulo de Tarso. A marca foi publicada no informativo de janeiro de 1973 e foi alterada em 2005, sendo publicada a partir do informativo número 89. 1980. Início da grande reforma para ampliação da sede. 1984. Construção do prédio da nova livraria e da biblioteca Professor Deolindo Amorim. 1984. Implantação do estudo sistematizado da doutrina espírita na AEV. Foi criada a metodologia para estudo a partir da conexão existente entre as obras básicas do Espiritismo: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. 1985. Primeiro almoço fraterno e início dos eventos beneficentes. 1986. Primeira banca de livros espíritas. A primeira banca foi instalada na Rua 33, na Vila Santa Cecília. Na década de 90, foram instaladas outras 2 bancas na Avenida Amaral Peixoto e no bairro Retiro. 1987. Lançamento do Guia para Estudo da Doutrina Espírita. O primeiro livro, editado pela AEV, apresenta uma metodologia para estudo a partir da conexão existente entre as obras básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec. 1993. Lançamento do livro Os Adeptos de Rustem. Segundo livro editado pela AEV. 2000. Implantação do Serviço de Atendimento Fraterno. Assistência espiritual em novos moldes, com acolhimento e escuta individualizados. 2000. Instalação da Sala de Costura Irmã Irlete. Atendimento a gestantes carentes, com a confecção e doação de enxovais para bebês. 2001. Instalação e inauguração da Biblioteca Deolindo Amorim. 2002. Lançamento do livro Jean-Baptiste Rustem, O Missionário da Fé. Terceiro livro editado pela AEV. 2005. Lançamento do livro histórico da AEV e resumo biográfico de Francisco de Paula Vitor. Quarto livro editado pela AEV. 2006. Instalação do elevador.
melhoria da acessibilidade e inclusão dos frequentadores para acesso aos andares superiores. 2007. Início das atividades do Grupo de Visitas à Casa de Custódia de Volta Redonda. 2008. Realização do 4º Congresso Jean-Baptiste Rustem, em Volta Redonda. 2024. Instalação do quiosque de livros espíritas. Localizado na Rua 16, no Largo do Clube dos Funcionários, na Vila Santa Cecília, em substituição à banca da Rua 33. 2025. Lançamento do livro A Bandeira do Espiritismo. 5º livro editado pela AEV. Associação Espírita Estudantes da Verdade. 80 anos de história. Nós queríamos agradecer ao nosso Rafael ter vindo, ter permanecido aqui, né? Você vê que ele também é pai e normalmente em Dia dos Pais a gente não convida oradores porque a gente sabe da dificuldade e ele reduziu a presença dele em casa para estar aqui conosco. Rafael, nossos sinceros agradecimentos, que Jesus te recompense, ok? Agradecemos também a presença de todos que veio colaborar, veio participar dos nossos 81 anos, os vários amigos aqui presentes, o meu amigo Marcos Jimenez, que está lá, quietinho, que é o nosso presidente aí, atualmente o responsável pelo 36º CEL. Muito obrigado pela presença de todos. E agora, antes de fazermos a nossa prece final, nós queríamos também homenagear, aliás, tem que agradecer também o Pedro. O Pedro que veio aqui conosco, esse menino está sempre aqui e, Pedro, que Jesus recompense, viu, meu filho? E também convidar a todos para a palestra da semana que vem. Semana que vem nós vamos ter uma palestra que vai ser o caráter sensível do espiritismo moderno, uma análise que vai ser feita, e a convidada é a nossa irmã Vera Garcia, que preparou a palestra para estar conosco. Ela está aí presente. Nosso agradecimento à Vera, que vem falar para nós. Tá? E agora nós vamos fazer uma homenagem aos pais. E essa homenagem também é dos jovens da Mocidade Espírita Paulo de Tarso. Vamos lá. A nossa história também está lá atrás. Eu mesmo estou Pais de criação, Pais de sangue. pais de coração, Pai é quem ama, cuida e protege. Pai é um homem comum, dando o melhor de si, para cumprir a função de super-homem. Feliz Dia dos Pais! Meus irmãos, antes de fazermos a nossa prece de encerramento, reitero o agradecimento a todos. E também o Rafael, ele escreveu um livro, Ao Encontro de Jesus. Uma apresentação gráfica maravilhosa, entendeu? Obviamente, um eu já comprei. Tem poucos exemplares, acho que tem 5 ou 6 só, porque deve ter vendido ontem lá em Barra Mansa. Entendeu? Então, aqueles que desejarem, e tem um livro também de uma amiga dele lá da Fraternal,
lá da Sociedade Fraterna, né? Irmãos Fraternos, sobre infância. O livro custa R$ 65, o livro do Rafael. Belíssima a apresentação gráfica. E o da Larissa, também só tem tinham dois, mas daí quem chega na frente pega, eu já comprei para o meu neto. Tem e um desse aqui, ao encontro de Jesus, que eu recomendo a vocês. Já passei os olhos nele, já comprei. Tá bom? Agora então, vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, te agradecemos de todo o coração por esses momentos de paz, pelo aprendizado que tivemos na manhã de hoje. Agradecemos, Senhor, e te rogamos que nos abençoe. Abençoe o nosso Rafael, que deixou o seu lar para estar aqui conosco, o Vadim, que o acolheu. Abençoe a todos nós que aqui estamos, Senhor. Que a tua misericórdia esteja conosco. Não esquecemos de te rogar, Mestre, por esses benfeitores presentes, ex-trabalhadores da casa, ex-presidente, que comungam conosco na manhã de hoje a alegria de estarmos aqui estudando sobre a tua pessoa, a quem tanto devemos no decorrer dos milênios e milênios, que tu nos acolhe, que tu nos protege, que tu nos ajuda. Senhor, abençoe-nos a todos. E finalmente te rogamos, Mestre, que abençoe a nossa casa, abençoe também a todas as casas espíritas, a todas as instituições religiosas que estudam o teu Evangelho, visando a melhoria moral da humanidade. Que a tua misericórdia, Mestre amado, esteja com todos nós, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Com esta oração, nós encerramos as comemorações da manhã de hoje. E aqueles que desejarem comprar o livro, o Rafael pode dar um autógrafo. Obrigado, prazer te conhecer. Deus te abençoe.